Olá, meu povo! Começando mais uma live. O significado dos sonhos. Você sonha com macaco, com papagaio, com baleia, com chuva, com terra, com céu, com morte, com gravidez. E aí fica pensando, mas afinal, esse é um sonho profético? É um sonho que tem algum significado? É um sonho bobo, eu não preciso prestar atenção nisso? Vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu vou trazer para vocês uma visão psicanalítica dos significados dos sonhos. Para quem não sabe, Freud estudou a fundo o porquê que a gente sonha e o porquê e o significado e a influência desses sonhos na nossa vida. Então, já chama aquele amigo, deixa eu só colocar aqui o tema. Como vocês sabem, essa live são 30 minutinhos, a gente vai direto ao assunto, vai rapidinho, então já manda o aviãozinho aqui para convidar os seus amigos. Significado dos sonhos. E vamos lá, tá? Então, como vocês sabem, toda semana, direto ao ponto, pra gente não perder tempo. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala sobre sonhos, é importante entender que nem todo mundo sonha, né? Várias pessoas falam, nossa, mas eu não sonho. E aí, Eliane, tem alguma coisa errada comigo, né? Porque eu não sonho e tudo mais. E, gente, não é que tem alguma coisa errada. Existem níveis do nosso sono. E dentro desses níveis a gente consegue sonhar e ou não. Às vezes as pessoas conseguem sonhar também, às vezes em 15 minutinhos, né? Nossa, mas eu dormi, cochilei 15 minutinhos e já consegui sonhar. Acontece também, mas isso é raro, não é tão comum como se pensa. Os sonhos que eles são mais reais, que a gente acorda do tipo, meu Deus, parecia tão real, que parecia que era de verdade e tudo mais. Esse nível de sonho você só consegue quando você tá num sono muito profundo. E existem níveis, né? A filosofia, particularmente, que estuda esses níveis de sono. Mas aqui eu vou trazer para vocês, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4. 4 exemplos de como identificar os significados dos sonhos. Gente, sonhos, dava para fazer um curso só sobre significado de sonhos. Então aqui eu vou trazer 4 tipos de sonhos para auxiliar você que fica aí, né, com dúvida. Primeiro tem aqueles sonhos comuns, né? O número 1 são aqueles sonhos comuns, que afinal você fica perguntando, puxa, eu sonhei essa noite com sorvete. Eu vou dar um exemplo. E aí a pessoa pensa, mas e aí, o que significa isso? Sonhei com cavalo, sonhei com baleia. Às vezes você fica... Isso é o primeiro tipo de sonho, que são sonhos comuns. Sonhos de coisas que nós assistimos, falamos, conversamos, ficamos vendo, falando o tempo todo. Automaticamente isso vai pro nosso sonho e a gente vai sonhar com aquilo e aquilo não tem nenhum tipo de significado, nenhum tipo de influência, a não ser o fato de você ter ficado pensando e conversando sobre aquilo durante aquele dia, durante aquela semana. Vou dar um exemplo para vocês. Durante eu retirei as amígdalas no ano passado. E quem já retirou sabe, é uma cirurgia bem delicada, você não pode comer só a base de líquido, e ainda nem é todo tipo de líquido, tudo gelado. E aí, eu ficava sonhando, mas, gente, eram sonhos, assim, muito reais. Sonhando que eu tava comendo um pão francês. Eu nem como pão francês, eu nem gosto. Mas eu sonhava que eu tava comendo alguma coisa que fazia crack. Que não precisava comer, tomar com canudinho. Qualquer coisa que era crack, eu sonhava. Fritando um ovo, eu sonhava com um ovo. Sonhava que eu comia um ovo durante a noite, sabe? O que aquilo significava? Não significava nada, além do meu desejo ardente de querer sair daquela dieta de líquido para uma dieta de sólidos, né? Então, veja que alguns sonhos são sonhos simplesmente do dia a dia mesmo, da nossa rotina comum. Às vezes você ficou o dia inteiro falando sobre um filme ou assistiu, muito acontece isso muito, né? A gente assiste alguma coisa antes de dormir e aquilo que a gente assistiu vai parar nos nossos sonhos. Então isso não tem absolutamente significado nenhum além do teu cérebro ter bebido disso muito o tempo inteiro, tá? E aí a gente vai para um outro nível de sonho. Ah, tem um sonho também que é dentro desse comum, é que às vezes você quer
muito algo. Então, por exemplo, você tá planejando uma viagem. Daqui a pouco você sonha que você foi pra viagem e a viagem foi ruim e o avião caiu e não sei o que. Você fala, meu Deus, isso é um aviso? Às vezes é só porque você tá sonhando e você sabe que viajar de avião é arriscado e você sabe que existe a possibilidade desse avião cair e essa ansiedade, esse planejamento, esse desejo de ir para aquele lugar foi parar no teu sonho. Então, viagens, às vezes a pessoa tá grávida, aí ela fala assim, nossa, eu sonhei que era menina. Enquanto não sabe o sexo, né? Eu sonhei que era menina. Meu Deus, será que é um aviso? Quando a pessoa tá grávida, a coisa que ela mais faz nessa vida é ficar pensando no sexo do bebê. Então, óbvio que existe 50% de ser menina e 50% de ser menino. Então, isso vai parar no sonho dela. Então, não necessariamente também tem um significado. Tá? Então é importante sempre pensar em mudanças drásticas. Tô mudando de emprego, tô planejando casamento, tô planejando... Isso vai parar no teu sonho e não tem significado algum. Beleza? Agora, o segundo tipo de sonhos são aqueles sonhos que Freud mesmo sempre defende, fala com bastante firmeza, que são os sonhos de desejos reprimidos. Freud acredita fortemente que todo desejo reprimido, ele vai parar nos nossos sonhos. E aí é que justifica sonhos trágicos, sonhos, muitas vezes que a gente sonha. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca sonhou com morte? Muitas vezes a gente sonha com morte, alguém morrendo, ou gravidez, ou às vezes sonha que a gente brigou com alguém, ou que eu já discuti, uma vez eu discuti uma discussão tão feia com alguém no sonho, e nada mais é do que um desejo reprimido, porque eu tinha um desejo muito grande de discutir, de falar aquelas verdades na cara daquela pessoa, era uma pessoa do meu trabalho na época, e obviamente, por educação e por respeitar o ambiente de trabalho, eu nunca falei aquelas verdades para ela, só que essas verdades que eu queria falar e reprimia, e iam parar nos meus sonhos. E veja que desejos reprimidos, ele passa por várias áreas, porque, vou dar um exemplo, a gente precisa aprender a separar moral e ética, né? Então, a gente estuda muito sobre isso nas faculdades, né? A maioria das faculdades fala sobre a diferença de moral e ética, mas a verdade é que, de maneira bem geral, as pessoas, eu e você que moramos aqui no Brasil, nós temos um nível de o que é certo e errado, porque dentro da nossa cultura e dentro da tua família, a gente aprendeu o que é certo e errado conforme aquilo que a gente foi sendo educado, seja pela nossa base familiar ou seja pela escola. Então, por exemplo, o meu marido, ele internalizou muito grande de que jogar coisa na rua é errado, de que jogar um papel na rua é errado, de que jogar latinha, né, da janela do carro é errado. Então, automaticamente ele não faz, ele sempre guarda o lixinho, sempre guarda as coisas, até demais. Quantas pessoas já viram brasileiros jogando as latinhas de cerveja pela janela? E a maioria das pessoas fica assim, meu Deus, porque aquela pessoa não foi ensinada de que aquilo é errado, aquilo é feio, então para ela é algo natural. Da mesma maneira, existem pessoas que moram em outros países, que aprendem outras coisas, que normalmente não são comuns pra gente, e pra ela aquilo é natural. Só que mesmo dentro dessa perspectiva do que é certo e errado, a gente vai criando uma linha de moral. Até os 21 anos, a gente vai entendendo que, olha, isso aqui é certo fazer, isso aqui não é certo fazer. E aí a gente começa a reprimir alguns desejos para viver em sociedade. Então, por exemplo, quantas pessoas já sentiram vontade de falar umas boas verdades no atendimento hospitalar? Umas boas verdades para um médico. Quantas vezes a gente vai num médico, o médico atende a gente super mal e a gente tem aquela vontade de falar, você estudou pra quê? Eu não sei o quê. Mas muitas vezes a gente fala, guarda aquela emoção, né? Aquele comportamento que a gente gostaria, porque a gente não quer gerar um desconforto, porque a gente entende que às vezes não vai gerar em nada. Então a gente guarda. Mas isso vira o quê? Um desejo reprimido. E aí, o que os desejos reprimidos fazem? Eles vão parar nos nossos sonhos. Você ama esse tema, Jaqueline? Ah, eu também amo. E aí, olha que interessante, gente. Por isso
que eu não preciso responder que vocês vão ter vergonha. Mas várias pessoas têm sonho com traição. Sonha que traiu o marido, sonha que traiu o namorado. Por quê? Porque isso nada mais é do que um desejo reprimido. Não estou dizendo que você deseja trair, não é isso. Mas é porque você sabe que trair é errado. Automaticamente, quando você pensa que trair é errado, qualquer tipo de pessoa do sexo oposto, você vai tomar mais cuidado. Seja no seu trabalho, em alguma relação entre amigos, vai falar, não, pera lá, existem limites para eu ter com o sexo oposto, porque afinal eu sou uma pessoa comprometida e eu sou fiel e tudo mais. Agora, isso vai, querendo ou não, desenvolvendo inconsciente um desejo reprimido que vai disparar isso à noite num sonho. Aí você acorda, meu Deus, será que é um sinal que eu vou fazer isso um dia? Não, é um desejo reprimido. E aí, olha que interessante, pouco provável em um país onde a bigamia, né? Acho que é bigamia. E que é quando você pode, o marido lá tem várias esposas e tudo mais, e tá tudo certo, né, dentro daquele país, dificilmente eles vão ter sonhos com traição. Por quê? Porque lá é extremamente normal. Você quer outra mulher, você vai lá e casa com outra mulher. Então os homens não têm esse tipo de sonho, porque se ele quer, ele vai lá e pega e casa, e não necessariamente vai ser uma traição. Então isso não vai desenvolver um desejo reprimido e automaticamente não vai gerar sonhos. Olha que interessante, né? Gente, a psicanálise. Mas enfim, então de maneira geral, todo desejo reprimido, ele vai parar no nosso sonho. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu vou confessar aqui um pecado, tá? Aproveita aí, pega a pipoca. Poligamia, obrigada, meu amor, eu não lembrava o nome. E aí o que acontece? Olha só, aqui onde eu moro, provavelmente onde vocês moram também, tem um monte de entregador de delivery, né? Seja por Sedex, ou entrega de Sedex, correspondência, ou entrega de pizza, entrega de iFood, Uber Eats, enfim. Mas esses caras, aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, eles adoram mexer lá no escapamento e deixar aquele barulho agradável no escapamento. E aí, quando esses caras passam, inclusive sai o barulho deles nas minhas lives, porque eu assisto depois e vejo, e olha que eu moro, sei lá, quantos metros de distância da rua, porque o meu condomínio se demora pra chegar até o meu apartamento. Mas ainda assim tem barulho, porque, né, enfim. Quando esses caras passam na rua, eu não tenho vontade de parar eles, dar um abraço forte e falar, nossa, como você é uma pessoa querida. Não tenho. Como qualquer ser humano, eu tenho outras vontades, né? Que não vou expor aqui para não ser julgada. Mas eu tenho outras vontades a respeito dessas pessoas que mudam o escapamento e saem fazendo barulho aqui, acordando a vizinhança inteira. Automaticamente, isso gera um desejo reprimido. Então, vamos supor que eu tenha vontade de dar uns tabefes em cada motoqueiro. Vamos supor. Se esse desejo é um desejo de verdade, automaticamente, quando eu for dormir, eu estiver lá em algum momento do meu sono profundo, eu vou sonhar, olha que coisa, que eu tô batendo ou fazendo coisas piores com cada um desses motoqueiros. Porque é um desejo reprimido. Afinal, eu sei que apesar de achar que eles deveriam mudar e não vão, eu gostaria de fazer justiça com as próprias mãos, né? Como todo qualquer ser humano. E aí, como eu sei que eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa que tem juízo, automaticamente isso se torna um desejo reprimido e vai parar nos meus sonhos. Por isso que a gente sonha que a gente tá fazendo coisa errada com as pessoas. Porque, na verdade, aquilo ali, ó, é a nossa parte não legal da vida, né? A nossa sombra, a nossa parte que a gente sabe que se a gente deixar, a gente vira um psicopata. E sonhar que é traída, tá? E aí eu vou falar agora no próximo ponto, que acho que vai... No último ponto, tá? Ana, eu vou falar sobre isso, que aí vai ficar mais claro. Então, beleza. Primeiro tipo de sonho são sonhos comuns, que você fica pensando o dia inteiro e vai para os seus sonhos. Segundo ponto, tipo de sonhos, é o sonho que desejos reprimidos. Todo e qualquer desejo reprimido, segundo a tua moral e ética, segundo aquilo que você acredita que é certo e errado, vai parar nos seus sonhos. E o terceiro item é traumas ou traços de personalidade. Esse item
é extremamente importante, porque, por exemplo, uma pessoa que a personalidade dela foi formada de uma forma, ela pode gerar sonhos repetitivos. E aí, alguns sonhos repetitivos precisam ser analisados. Alguns sonhos repetitivos falam muito mais sobre a pessoa. Então, uma coisa é você sonhar que você foi traída uma vez, Ana. Outra coisa é você sempre sonhar que é traída. Aí já demonstra uma outra coisa. E eu vou usar exatamente esse exemplo que a Ana falou. Então, vou dar um exemplo. A Ana sonhou que foi traída. Ana, quantas novelas você já assistiu na vida que tem traição? Quantas pessoas, quantas notícias você já viu que pessoas traem umas às outras? Então, só sonhar que você foi traída não representa absolutamente nada. Pode ter sido um filme, uma série, alguém que você viu, uma conversa, alguma lembrança da infância que você... uma vez o fulano foi traído e vem à tona no teu sonho. Então, não significa absolutamente nada. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Agora, se você sempre sonha que é traída, aí a gente precisa levantar um alerta. E aí, gente, nesses casos de sonhos repetitivos, inclusive nas minhas sessões que eu faço individuais com todos os meus clientes, meus pacientes, eu sempre pergunto: você tem algum sonho repetitivo? Porque sonho repetitivo tem explicação, tem algum motivo, tá? Então, nesse caso, a Ana sempre sonha, um exemplo, né? Sempre sonha que é traída. Pode ser que em algum momento, lá no teu desenvolvimento da tua personalidade, da tua autoestima, você gerou algum tipo de insegurança. Por desenvolver esse tipo de insegurança, você sempre acha que vai ser traída. Então, veja que isso tem a ver com um traço de personalidade. Ou, na verdade, não é nenhum traço de personalidade, um desvio de personalidade, né? Na tua formação ali teve algum desvio que gerou uma insegurança que te acha, eu sempre vou ser traída. Então eu tô com, sei lá, no terceiro, quarto relacionamento e continuo sonhando que eu sou traída. Às vezes é com a pessoa atual, às vezes é com a pessoa anterior. Então isso vai demonstrar alguma coisa relacionada ao teu traço de personalidade, algum desvio de personalidade. Agora, quando a gente fala também, por isso que eu falei, esse tipo de sonho repetitivo, ele está relacionado a traços de personalidades ou a traumas. Então, quando a gente pensa em traumas, por exemplo, se você de fato foi traído uma vez e você começa a sonhar sempre com traição, é porque aquela traição que aconteceu, seja na adolescência, seja com um namorado antigo, gerou algum tipo de trauma que você toda vez fica... esqueci a palavra agora. Vou usar espelhando. Você fica espelhando essa experiência novamente na pessoa que você tá hoje. Então, como você já passou por essa experiência, você vai lá e espelha isso. Entende? Então, esse é um ponto, gente, que não dá pra eu te falar aqui. Realmente precisa trabalhar na terapia. Sonhos repetitivos têm significados, mas cada sonho repetitivo vai demonstrar uma coisa de uma pessoa. Tem pessoas que sonham com coisas assim que para qualquer pessoa não teria nenhum significado, mas como é um sonho repetitivo, quando eu analiso todo o contexto da vida dela, na hora que ela fala o sonho, eu já linko o sonho com várias coisas. Eu falo, olha, isso tem a ver com isso tem a ver com o desvio de personalidade que aconteceu na infância, isso tem a ver com a relação com teu pai. Então veja que eu sempre falo, tem algum sonho repetitivo? Tem, anoto. Aí a gente vai aprofundando nas sessões. Quando a gente chega em algum certo ponto da história de vida dela, por isso que eu já começo conhecendo tudo sobre ela, a minha primeira sessão com a pessoa é só conhecendo a história dela, família, pai, porque em algum momento aquele sonho repetitivo vai se encaixar exatamente com algum ponto que ela mesma já me trouxe durante as sessões. Então, esse ponto aqui é muito, muito específico. Por isso que não adianta ficar olhando essas listinhas de sonhou com cobra porque você vai ser traída, sonhou com tal coisa porque achou que tá grávida é alguém da família. Não, não é isso, tá? Não funciona dessa forma, beleza? Último ponto de hoje, eu tô rápida hoje. Último ponto de hoje é sonhos que são avisos, sonhos que são alertas, pessoas que falam e que relatam atos de verdade, relatados, olha, eu sonhei que fulano ia morrer.
dias, meses depois a pessoa morreu. E aí, Eliane, o que você explica sobre isso? Isso também seria você sonhar várias vezes com uma pessoa que já faleceu? Sim, Ana, qualquer sonho repetitivo tem um significado ou relacionado à tua personalidade ou relacionado a algum trauma. Todo sonho repetitivo, tá? Não é, sempre sonho com a mesma coisa, isso é um aviso? Não. É algum trauma ou algum traço de personalidade. Seja insegurança, como eu dei o exemplo, seja uma pessoa... Vou dar um exemplo. Às vezes tem pessoas que sonham que o mundo tá acabando e ela salva todo mundo. O mundo tá, né, caindo o mundo e ela vai salvando todo mundo ali. Nossa, eu vou passar, salvo... Um exemplo. Aí você vai ver na vida, no histórico dessa pessoa, é uma pessoa que o tempo inteiro ela só faz tudo para os outros, nunca para ela. Ela nasceu, cresceu, foi formada com uma mentalidade de serviço. É uma pessoa que o tempo todo tá servindo os outros. E ela tem esse sonho repetitivo. Então isso tem a ver com um desvio que em algum momento ela relacionou, lá na infância, tudo acontece na infância. Ela relacionou que ser amada ou receber amor está atrelado a serviço. Está atrelado a servir as pessoas o tempo inteiro. Então, se eu não te servir, eu não vou ser amada. Se eu não servir as pessoas, eu não vou ser benquista. Se eu não servir, eu não vou ser aceita. Então, como ela não desenvolveu essa autoestima ao ponto de eu me amo e eu tenho que ser amada por quem eu sou, não por aquilo que eu faço, ela sempre vai continuar a vida dela para servir o outro e esquecendo dela própria, colocando todo mundo em primeiro lugar. Então veja que esse sonho de salvando o mundo tem tudo a ver com a personalidade da pessoa. Que a gente trabalha na terapia justamente para ressignificar isso. Tá tudo certo, a gente nasceu aqui para servir, gente. A gente tá nesse mundo para servir algo ou alguém. Né? Normalmente nosso propósito está relacionado a serviço mesmo. Agora, nada em excesso é benéfico, é saudável. Então, a gente precisa ressignificar algum acontecimento, que normalmente é esse acontecimento de merecimento, né, de amor. Eu só recebo amor quando eu sirvo. Aí a gente ressignifica isso, onde a gente eleva a autoestima dela de que ela é amada por quem ela é e não por aquilo que ela faz. E aí ela ressignifica essa história e de repente o sonho desaparece. Louco, né? Adoro, gente. Adoro. Continuando, último ponto. Sonhos são avisos, né? Esses sonhos que eu falei aqui sobre fulano ia morrer e eu sonhei 5 meses antes e depois ele morreu. Gente, aqui é um ponto muito importante. Existem sim sonhos proféticos. E é óbvio que só acredita não só tem sonhos proféticos quem acredita em Deus, tá? Mesmo pessoas que não acreditam em Deus têm sonhos proféticos. Entretanto, esse ponto agora são para pessoas que acreditam em Deus, independente da sua religião. Porque se você não acreditar em Deus, você nunca vai valorizar esse tipo de sonho. Mas existem sim sonhos proféticos. E normalmente, os sonhos proféticos, ele vem com algumas direções. Seja para instruções, então um sonho muito nítido do que você precisa fazer, tá? Eu conheço pessoas que conseguiram enxergar o seu propósito através de um sonho, pessoas que estavam confusas em relação à carreira e através de um sonho tiveram, nossa, tem tudo a ver, tava numa área super diferente, foi para uma outra área e hoje é muito realizado no que faz, tá? Consegue impactar a vida de muitas pessoas. Então, normalmente, os sonhos proféticos, eles vêm com essas características. Sonho como a revelação, do tipo, uma pessoa que não sabia, sonha que o marido tá mentindo pra ela sobre alguma coisa. Puf. Aí ela vai investigar e descobre que o marido tava mentindo, tava traindo. Foi uma revelação profética? Foi uma revelação profética. Foi uma revelação de Deus no sonho. E acontece. Você acreditando ou não, acontece. Instruções do que fazer
se continua num relacionamento ou não, pode acontecer de vir no sonho. Instruções de coisas básicas, às vezes a mulher tá lá atarefada, eu não sei o que eu faço da minha vida, como cuidar de criança, cuidar da casa, e às vezes vem um sonho profético com uma direção clara de como ela deve organizar a vida dela, e ela começa a organizar. Por isso que você tem que estar sensível. Por isso que eu falo que a melhor coisa que a gente faz é acordou, vai anotar, vai escrever, pense no que você sonhou, porque às vezes tem sinais que estão ali falando a noite inteira e a gente descarta. Outra coisa, avisos, às vezes sonhos proféticos avisando sobre algo, sobre um caminho para você não seguir, acontece também. Agora, um ponto muito importante que poucas pessoas falam é que sonhos proféticos, eles também são sonhos de correções de conduta. Então, às vezes, você tá com uma conduta errônea e aí vem um sonho profético de coisas que você precisa corrigir na sua vida. Esse sonho ninguém quer saber, né? Esse ninguém quer saber o significado. Mas Deus pode sim falar com você através de sonhos para trazer alguma correção na sua postura. Às vezes é uma postura que você está tendo errada com a sua família, com o seu pai, com o seu marido, com os seus filhos. Pode vir em sonho também. E também alento. Às vezes você tem um sonho profético de algo que você está passando um sofrimento muito grande e você tem um sonho onde Deus te encontra, te abraça, te protege, você se sente alentado, você se sente amada, você se sente protegida. E aí você acorda muito assim, em paz, calma, sabe? Às vezes você tá num turbilhão de emoções e não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue nem fazer uma oração. E às vezes, através de um sonho, Deus vem, acalma o teu coração e te abraça. Então, existem, sim, sonhos proféticos. Inclusive, a própria Bíblia relata momentos em que ele se revelou a pessoas através de sonhos. Então, quem acredita em Deus, obviamente acredita na Bíblia, porque é o único livro que aponta para a criação de Deus é a Bíblia. Então, mais fidedigno e tudo mais. Então, se você acredita em Deus, acredita na Bíblia, você também acredita que Deus pode sim falar com você através de sonhos. Meus amores, então foram esses os tipos de sonhos. A live os significados dos sonhos. A live vai ficar salva. Pode encaminhar para aquele amigo e fala: olha, acabaram os seus problemas. Para de ficar seguindo a revistinha que diz que se sonhou com cavalo é morto, se sonhou com não sei o que, sonhou com não sei o que, vou jogar no bicho, né? Nossa, sonhei com cobra, vou jogar na cobra hoje no jogo do bicho. Para com isso, para de gastar dinheiro. Vai entender como a sua mente funciona e entender o que esses sonhos estão querendo falar, quando eles de fato têm algum significado ou simplesmente não têm significado algum. E quando não lembramos do sonho, o famoso não sonhei nada hoje? Então, eu falei no começo da live, Jaque, a gente tem níveis, a filosofia que estuda bastante isso, tá? A gente tem níveis de sono. E aí, quando a gente... não sei se é sono REM, se eu não me engano. Quando a gente chega num nível de sono, a gente sonha. Porque, às vezes, as pessoas falam: nossa, tem anos que eu não sonho. Porque tem anos que você não dorme bem. Porque você não chega nos níveis de... É como se nossa mente não é nem que ela apagasse, mas como se a mente adormecesse, seu corpo ficasse num estado emocional, que a tua mente consiga vagar para sonhar e criar, né? E é muito louco isso, porque nos sonhos a gente consegue ter muita criatividade, né? A gente às vezes fala: meu Deus, eu já falei uma vez pro Bruno, dá pra fazer um filme com o sonho que eu fiz hoje, que eu tive hoje, né? Bem criativo. Mas é exatamente isso, é um nível que você entra no teu sono. Agora, isso, sono REM, isso. Adoro esse povo que... Gente, vocês são lindas. Adoro falar com o jeito que tem das coisas. E aí, olha que interessante. Agora, eu até falei no começo da live. Quando você tem aquela soneca de 15 minutos e sonha, normalmente é uma soneca, é um sonho relacionado a alguma coisa que aconteceu. Ou às vezes tá com a barriga cheia e sonhou, né? Ficou alucinando ali. Mas, normalmente, esses sonhos que eu falei aqui, eles só vão aparecer quando você tem aquele sono bem profundo. Inclusive, existem pessoas que têm dificuldade, né? Tem apneia do sono. E elas realmente têm muita dificuldade para conseguir chegar nesse sono profundo e por isso elas acabam não sonhando. Mas, gente, como eu sempre falo, ser humano não é um robô, cada corpo funciona de formas diferentes, mas de maneira geral,
são esses. Só trazendo a conclusão dos tipos que eu falei. Sonhos comuns, aqueles sonhos que a gente fica o dia inteiro pensando em temas que a gente fica pensando e vai parar nos nossos sonhos. Desejos reprimidos, aquilo, como eu falei, né, o motoboy, que eu gostaria de fazer alguma coisa, dar uns tabefes neles, mas eu não posso, por juízo próprio que criei, não vou dar nos tabefes, mas vai parar no meu sonho, porque a vontade real desta pessoa era dar uns tabefes no motoboy que mexe no escapamento. Então, desejos reprimidos, segundo tipo. Terceiro tipo, sonhos repetitivos que estão relacionados a traumas ou traços de personalidade. E o quarto tipo, sonhos proféticos, que realmente, para as pessoas que acreditam em Deus, que são avisos, instruções, correções, abraços, acalentos, tudo que você precisa. E quando a gente sonha com uma pessoa, tem certeza que é a pessoa, mas tem outro rosto, ou é completamente diferente. Às vezes, uma fisionomia que nunca viu. Então, aí, gente, realmente não dá. Tem coisas que a gente só vai descobrir na eternidade, tá? Mas o que acontece? O sonho não é algo real. Nossa mente cria. Existem vários neurônios, né, que ficam aí se entrelaçando. Então, é muito difícil você, na tua alma, sabe que você sonhou com aquela pessoa e no sonho você não conseguia enxergar. Porque, na verdade, é muita alucinação. É como eu falei, o sonho dificilmente, a não ser que seja um sonho profético, ele dificilmente vai ser exatamente como é. Então, eu particularmente, já sonhei muito, com muita tragédia, com muita gente morrendo, com muita coisa acontecendo. E absolutamente nada do que eu sonhei relacionados a essas tragédias aconteceram. Absolutamente nada. Então, a gente não pode levar isso... E assim, já fazem muitos anos, né, que eu tive esses sonhos. Então a gente não pode levar as coisas no pé da letra, ao pé da letra, jamais. Então você sabe que você sonhou com aquela pessoa. Tenta entender se isso não está relacionado a algum desejo reprimido. Tenta entender se isso não está relacionado a alguma coisa rotineira do teu dia a dia. Tenta entender se isso não é um aviso profético. Sempre busca esse discernimento. É sempre importante a gente lembrar que a gente é corpo, alma e espírito. Quando a gente entende que a gente é corpo, alma e espírito, a gente precisa cuidar do corpo, que é a parte física. A gente precisa cuidar da alma, que são as nossas emoções. E a gente precisa cuidar do nosso espírito, que é a nossa espiritualidade. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala sobre discernimento espiritual. E a própria Bíblia fala que o homem espiritual discerne todas as coisas no espírito. Então a gente precisa desenvolver essa sensibilidade espiritual de começar a discernir as coisas que acontecem com a gente. Tem coisa que a gente vai acordar e vai falar, tem nada a ver esse sonho, ponto, acabou. Tem outros que vai falar, não, isso eu preciso nem que seja fazer uma oração relacionada a esse ponto. Apesar de nunca ter acontecido nada dessas tragédias, desses pesadelos que eu tive, eu sempre faço as minhas orações. Seja com uma pessoa, eu falo, vou orar por fulano, entro em contato. Várias vezes aconteceu de eu sonhar, eu entrar em contato com a pessoa e falar, fulano, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. E tava tudo bem, gente. Todas as vezes. Então, são coisas em que a gente não consegue explicar exatamente. Olha, isso é isso. Por isso, não acreditem nessas coisinhas de só eu com cavalo acontece isso, eu com cobra acontece isso. Porque isso não tem base científica. O que eu trouxe para vocês foi uma instrução psicanalítica que Freud, o pai da psicanálise, o pai da psicologia, que estudou muita coisa, muito respeitado, ele trouxe uma análise que faz muito sentido e é comprovado hoje. Eliane, tem comprovação científica para as coisas emocionais? Não existe. Não existe, tá? A não ser coisas que são neurológicas, que os neurocientistas estudam, que através das... Esqueci o nome, aquela máquina que a gente entra, que bota na nossa cabeça, que faz tipo um raio-x. Mas ali a gente consegue trazer alguns indícios mais fidedignos daquilo que de fato está trazendo alguma influência emocional ou não. Mas acontece que o nosso cérebro, gente, ele é muito, mas muito mais complexo do que se pensa. Então tem coisas que a gente precisa comprovar na prática. Isso tem a ver, por isso que eu falo, tem coisas que a gente tem que conhecer todo o histórico do paciente para falar. Esse sonho tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com trauma. Tem coisa que simplesmente é algum filme que você assistiu há um ano e que veio aí nas suas janelas de memória. Graças a Deus, hein? Graças a Deus nunca aconteceu. Mas quando eu acordava desesperada, né? E principalmente quando eu não sabia o que significava. Quando a pessoa tem facilidade de interpretações. Então, depende, porque ela tem a facilidade de interpretar e de fato é comprovado que ela interpreta. Porque interpretar, igual eu te falei, existem vários caderninhos aí que a pessoa fala, nossa, sonhei tal coisa. Tal coisa, aí você vai no caderninho, tá lá o significado. É comprovado?
Agora, se você tá falando de um sonho profético, querida, coisas espirituais a gente só discerne no espírito e a gente não questiona. Aí a pessoa e Deus, e se for de Deus, e eu posso garantir, se for de Deus mesmo, aquilo vai ser exatamente como um sonho. Seja um aviso, seja uma instrução, ok. Porque uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que tá com uma conduta errada, e ela tem um sonho divino ali, que é pra ela corrigir a conduta dela, aquele sonho foi divino, ela corrige. Que ela entende o peso e a responsabilidade de ter aquele sonho. Agora, se não é, ela nem lembra depois do sonho. Tá? Então, ressonância. Gente, adoro vocês. Exatamente, ressonância. Meus amores, fiquem com Deus. Passei 6 minutos, tá vendo? Eu falei que tava rápido, eu não tava. Fiquem com Deus, a live vai ficar salva em caminho pra todos os amigos. Até semana que vem com mais live, muitas informações. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia. Tchau, que eu tenho reunião agora com o Edmar. Tô indo, Edmar.